Eu sou a Caseiras, mas você pode me chamar de K. E hoje estou trazendo um modelo de vídeo um pouco diferente, mas se você rodar lá no final tem uns vídeos parecidos. E eu tô aqui por recomendação da minha psicóloga, que disse que eu deveria começar a mostrar minha arte para as pessoas. Então, eu trouxe algumas das minhas pinturas mais recentes e eu vou falar um pouquinho sobre elas, explicar o porquê eu fiz elas, ou se elas têm alguma simbologia, e enfim. Porque são uma coisa que eu realmente dedico boa parte do meu tempo, que eu dedico boa parte da minha vida, porque eu faço arte desde que eu tinha 4 anos, talvez. Então seria que eu faço arte há 12 anos. E eu só fiz um curso na minha vida, que foi um curso de aquarela, e tá saindo barulho. Mas foi o único curso que eu fiz na vida, eu nunca fiz curso de desenho, nunca fiz curso de pintura, tudo que eu aprendi sozinha. Então eu vou mostrar um pouco pra vocês das coisas que eu aprendi durante esses anos. O primeiro quadro que eu tenho, que ele foi realmente feito numa tela, porque às vezes não tem tela aqui em casa e eu tenho que pintar em qualquer outra coisa. Enfim. Eu trouxe os mais bonitinhos, tá? Mas eles são, tipo assim, esse que eu vou mostrar agora, ele é de alguns meses atrás, e os que eu vou mostrar depois foram que eu fiz todos essa semana. Tem esse quadro aqui, que é uma paisagem e tem um gatinho no meio, que eu não sei se vocês entenderam, mas o gatinho ele seria o sol, então é como se fosse um pôr do sol, só que com o gatinho. E eu gosto muito desse quadro, eu gosto. Ele tá exposto na minha parede, no meu quarto, do lado do meu guarda-roupa. E eu realmente gosto muito dele, eu acho ele muito bonitinho. Mas ele é o de menos, assim, que eu tenho aqui, né? Porque tem umas coisas profundinhas aqui. E eu tô mostrando em ordem cronológica, tipo, do mais velho pro mais novo. Então tem uns que eu fiz hoje, que estão saindo direto do forno. Então, eu vou passar pro próximo. Esse aqui, o nome desse é Culpado, que ele é basicamente um lobo, ou qualquer criatura assim que seja um predador, especificamente, mas eu pensei especificamente num lobo, que tá machucado no meio da neve. E, tipo, é uma premissa bem popular, todo mundo já viu alguma arte assim, mas eu gosto da ideia do lobo machucado, porque ele fala muito sobre, tipo, que as pessoas que machucam, elas também são machucadas. Tipo, às vezes elas estão machucando não porque elas querem, e elas podem ser machucadas também. Ou seja, você aí que tá tentando machucar o seu inimigo, é possível. É possível. Tá, a gente sabe que não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que mesmo quando a gente machuca as pessoas, independente de ser intencional ou não, essas pessoas machucam a gente de volta. E acontece. Às vezes não é intencional, às vezes é. E se machucar, tá tudo bem. Mas um detalhe que eu gosto muito é que os olhos dele brilham. Tipo, esse foi feito com giz pastel, tá? O outro foi feito com tinta, mas esse é giz pastel. E os olhos dele brilham, porque quando você tira foto no escuro com o flash, os seus olhos brilham, então... Entendeu? Entendeu? Esse aqui eu não tenho um nome pra ele, mas por enquanto eu tô chamando de Ossos e Sangue, que é umas mãos no meio de uma costela. E eu vou aproximar aqui, tentar deixar numa iluminação boa. Que eu fiz esse daqui e eu tinha terminado de ler o primeiro conto do Pelas Entranhas, da atriz Paris. E eu gosto muito da escrita dela, de verdade. Eu tô lendo o Pelas Entranhas e tá muito bom, de verdade. Deem uma chance pro Pelas Entranhas, deem uma chance. E, tipo assim, eu não gosto muito desse, mas ele também foi feito em giz pastel. E tem esses detalhes aqui que foram feitos de esmalte mesmo, porque eu não tenho tinta vermelha escura. Então foi feito de esmalte. Eu não tenho muito o que falar sobre esse. Eu só tava com um sentimento, assim, de agonia mesmo, sabe? Ai, eu tô suando. Puta que pariu. Eu só tava com um sentimento de agonia, e nada mais agoniante do que ter duas mãos no meio da sua costela. O próximo
eu chamo de felicidade amarela, que é esse aqui, porque a minha vida toda eu tive problemas com meus dentes amarelos. Eu não sei se a câmera pega, mas os meus dentes de baixo, eles são muito amarelos, tipo... E deve estar sujo de batom agora também. Mas as pessoas sempre comentaram que meus dentes são amarelos e eu escovava os dentes, só que quando eu entrei em depressão, eu comecei a ter muita dificuldade de escovar os dentes e eles ficaram cada vez mais amarelos. Eu cheguei a fazer clareamento, mas eu parei de fazer também, por isso eles estão voltando a ficar amarelos. Mas eu sempre que eu vou me desenhar ou fazer qualquer coisa, eu boto tanto as minhas cicatrizes como os meus dentes amarelos, porque eu acho que é uma coisa muito característica minha, embora eu não acho que deva ser romantizado. Eu só acho que é uma característica que eu tenho e que vale a pena retratar isso, porque pessoas reais existem, dentes amarelos existem, cicatrizes existem. O próximo que eu vou mostrar é um autorretrato. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que quando eu faço autorretrato, eu geralmente não faço o meu rosto, porque, primeiro que eu não consigo desenhar o meu nariz, embora ele não seja... Ele não é feio, ele não é bonito, mas ele é um nariz e eu não sei desenhar ele bem. Mas também tem mais um fator que eu não gosto de fazer um simples autorretrato. Mas quando eu desenho a minha expressão, é sempre uma expressão morta, porque eu acho que é assim que eu tô por dentro. Então eu vou mostrar aqui o meu autorretrato, que eu tô com o cabelo um pouco maior, que foi por causa de um errinho que eu borrei aqui e não consegui ajeitar, mas eu acho que isso não faz muita diferença na arte em si. Eu acho que ainda sou eu, por causa da minha franjinha. E, tipo, tem um espiral aqui, um espiral azul, que é pra dar contraste com o amarelo. E eu acho que o espiral, ele representa muito, tipo, o que eu pensei na hora de fazer era que o espiral, ele fala muito sobre como tá a minha cabeça, porque... Vocês que me conhecem, que são a maioria das pessoas que vê os meus vídeos, eu tive uma recaída e a minha cabeça tá muito confusa. Então meus pensamentos estão todos sobrepostos entre si. Eu tô confundindo as coisas, eu tô pensando demais e tudo isso fica embolado. Então eu quis representar isso no meu rosto, porque é a minha cabeça, é onde fica. E o último, mas não menos importante, que também foi feito hoje, o meu autorretrato e esse que eu vou mostrar agora foram feitos hoje. Eu tô até com alguns resquíciozinhos de tinta, mas eu já lavei a mão. É porque a luz não tá deixando, mas eu tô com um pouquinho de tinta azul nas minhas mãos. Esse aqui se chama o Enforcado. E um detalhe que eu gosto muito sobre esse daqui é que a corda é verde. Porque o verde popularmente significa a esperança. E o azul do fundo significa calma. Então, eu pesquisei antes de fazer, tá? Pesquisei. E eu acho que isso fala por si só. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo tá sendo feito com muito carinho. Eu vou editar ele todo bonitinho pra vocês. Vou botar as tags na descrição e vou botar as minhas redes sociais de arte na descrição também. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui e tchau!